Começa agora, Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá, claro que pode. E aí, gente? Pode Cá. Claro que pode. E hoje, gente, com a honra, eu fico muito emocionada de receber aqui na nossa mesa o meu amigo querido, Fernando Gaspar Blund. Voto poranguense! Eu amo o Fernando. E eu fico muito feliz de tê-lo ao meu lado. É nome histórico. Meu pai era Reis, porque nasceu dia 6 de janeiro. E eu sou Gaspar, porque tem Gaspar, Baltazar e Belchior. Eu sou Gaspar, nome histórico, nome de rei. Esses dias eu postei um negócio com ele e uma mulher falou assim: nossa, a rua em que eu moro, porque ele é de Votuporanga, né? A rua em que eu moro é o nome do pai dele. Lá perto da rodoviária. É isso, muito legal. É uma alegria. Muito obrigada, Fer, por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Sem querer, eu te amo muito e ele... Você sabe que eu te amo também. Gente, mas pra começar, você conhece o Fernando? De onde você conhece o Fernando? Foi meu professor há 30 anos atrás. Nossa. Recentemente. E você, conhece o Fernando? Eu sou professor há 46 anos. 46? E quem é você? Anos. Quem é o Fernando? Eu não conheço bem não também, sabe? Das máscaras que eu utilizo, uma é de professor. Uma boa definição. Gostei, vou começar a falar isso, das máscaras que eu utilizo. Uma é de professor, é isso aí. Fer, quanto tempo dando aula? 46. 46, mas gente, sabia que o Fernando não fez só letras? Ele fez outro curso antes. Fiz computação, engenharia de computação. Ele é muito engenharia de computação no E por que letras? Depois foi letras? Não, porque quando eu já estava fazendo faculdade, eu já dava aula de literatura num cursinho acabou, dentro da USP São Carlos, chamava CASO, que é Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira. Então era um cursinho muito famoso, entendeu? Tinha o CASO e tinha o COC aqui, né? Assim, pro interior era praticamente só os dois. E lá só podia dar aula alunos da faculdade. E aí eu precisava de grana, prestei o concurso, passei, comecei como monitor e como todo mundo, vamos embora, comecei. Então eu já dava aula. De literatura? Dava aula de literatura. E fazia engenharia? E vou contar mais, essa história é bonita. Eu cheguei em casa em Votuporanga, dia 20 e tanto, e falei, mãe, minha mesada acabou. E ela disse, filha, eu não tenho dinheiro nem pra você voltar pra São Carlos. E aí, domingo de manhã, eu fui pra rodovia, peguei carona, cheguei em São Carlos, tinha um mural na faculdade de repúblicas, aulas e tal. Eu fui naquele mural, monitoria de matemática, monitoria de literatura. Cara, eu adoro isso daqui. Eu leio. Aí prestei concurso, passei, aí depois tinha uma aula com os professores, passei e aí comecei. Caramba, que legal. E o Fernandão também foi meu professor de análise de livros. Então comecei por necessidade e aí trabalhei um ano como computação e detestei. Porque é muito solitário, sabe? É você ficar num lugar com uma máquina na tua frente sozinho. E a gente tá acostumado a falar o dia inteiro. Então você ficar solitário assim tem que ter realmente um espírito muito grande, viu? Porque a gente vai ficando com medo, né? Porque você vai ficar com você mesmo e o medo que a gente tem da gente. A nossa cabeça, né? A nossa Falei, cabeça... não, deixa eu falar com eles, pelo menos eu me livro deles. Nossa, não sabia, Fer. Não sabia. E você continua em São Carlos, tá em São Carlos até hoje? Estou em São Carlos até hoje. Nossa, que legal. São Carlos até hoje. Que legal. Muito e legal. O Fer foi aluno do Rafa, foi professor do Rafa. Só posso contar uma coisa? Minha mãe falava assim, filha, quando você chegar a Ribeirão, eu conto pra todo mundo, vocês já sabem disso. O Fer escuta eu falar toda vez. Você vai lá em Ribeirão, na época, né, no Coque, você vai encontrar o Fernandinho. Filha, ela falou várias coisas. A mãe do Fernando foi uma pessoa muito importante pra minha mãe. Minha mãe tava com depressão, a mãe do Fernando falava, filha, aguenta firme. Você vai conseguir. Minha mãe conta assim, essa história chorando, porque era vizinha da padaria. Só que minha mãe falava o Fernandinho. Aí ligaram, o Salame ligou, falou, Carla, o Fernandão vai passar aí pra te pegar. Parou uma caminhonete na frente do predinho ali. O Fernandão, depois que eu descobri que o Fernandão era o Fernandinho. Em Votuporanga eu sou Fernandinho. Ele é Fernandinho. A família toda é Fernandinho. É isso, Fernandinho. Mas vamos lá, gente, Cristo Cigano. Estamos aqui para analisar este livro, Cristo Cigano, que é da Companhia das Letras, nossa parceira aqui do Pod.
Fernandão vai abrilhantar o nosso episódio de hoje sobre esta obra, né? Então vamos lá. Vamos lá. Por quê, gente? Antes de nada, essa Sofia de Mello, como fala isso aqui? Brainer Anderson. Quem é ela? Ela é uma poeta contemporânea, portuguesa. É uma grande escritora, ganhou o prêmio Camões. Ganhou o prêmio Camões, Primeira mulher portuguesa. Primeira mulher portuguesa a ganhar o prêmio Camões, exatamente. 21, né? Que ela ganhou o prêmio Camões? Tenho anotado aqui. 2021. 99. Ela morreu em... Ela morreu em 2004. 2004. Ela faleceu em 2004. Ah, é 2004, exato. E ela é de Portugal, a Sofia. E, gente, posso falar uma coisa? Se não fosse o Fulvestre pedindo, eu nem sabia quem que era a Sofia. Você conhecia? Ela é muito influenciada por João Cabral. João Cabral, muito. Ela tem bastante livro dela que é reconhecido na literatura infantil. E aí, ela também, antes do Cristo Cigano, ela tem uma literatura bastante voltada para o espaço onde ela cresceu. Então, falando muito dos jardins da casa dela, do mar, desse ambiente dela. E aí, o Cristo Cigano é que dá uma mudada, assim, que ela nessa muda literatura dela. E muda porque tem um contexto. Com toda Exatamente. certeza. Qual que é o contexto? O contexto é a ditadura salazarista. Entendeu? Então, Portugal vivendo numa ditadura violenta, Anota no caderninho. salazarista. A ditadura salazarista terminou em 74. Esse livro seria de 61. 61. Então, estava em plena ditadura salazarista. E ela pega um Cristo cigano marginalizado, né? O cigano tem aquela visão marginalizada, para contestar o que estava acontecendo em Portugal, a repressão, a opressão, a injustiça social. E aí ela coloca um Cristo cigano marginalizado para tentar resgatar os valores, né, liberais, democráticos de Portugal. E ela foi, né, uma figura de bastante... Ela foi muito ativa, Engajamento. né? Muito Engajada muito politicamente, chegou a ser investigada, não sofreu a consequência de ser presa, porque a família dela era uma família influente, de bastante grana, assim, né? Bem abastada, bem aristocrata, né? Eles usam até este termo. E aí ela veio nesse contexto, né? E, inclusive, eu acho que esse livro, que não é um livro fácil, é muito metafórico, muito simbólico, exatamente para fugir dessa repressão salazarista. Exatamente para fugir da censura. Ô Fer, deixa eu perguntar uma coisa antes da gente continuar sobre o livro. Você, professor de literatura há mais de 40 anos, né? Você gostou desta lista da Fulvestre? Porque agora só falta mais um livro para aqui pro podcast. Você gostou desta livro, essa mudança? Por exemplo, eu na minha ignorância não conhecia a Júlia. Eu conheci várias autoras que eu não conhecia. E quando você lê um livro assim, você reflete esse papel realmente a mulher desabrochando, a mulher crescendo em diferentes épocas, né? Em diferentes épocas políticas. Raízes, mulheres de diferentes raízes, mulher negra, mulher tudo. Você como professora há 40 anos, faz uma análise dessa lista rapidinho. Olha, eu confesso que, por ser um velho, eu tive resistência. A hora que eu vi a lista, e eu disse, como é que me tira os clássicos? Não tem um Machado de Assis. Não tem um Machado, um Guimarães. Que é isso? Eu tive uma resistência exatamente pela mesma reação sua. Eu não conhecia muitas escritoras dessa lista, né? Então, a princípio, eu tive uma resistência. Então, vamos lá, vamos começar a ler. E aí eu descobri uma literatura maravilhosa que eu não conhecia. Descobri o porquê, talvez, dessa lista. Em 40 anos, eu ensinei errado. E por que eu ensinei errado? Porque eu digo assim, olha, o Machado de Assis pega aristocracia, porque Brás Cubas é um aristocrata, Bentinho é burguês, porque é advogado, mas, né, essa de Queiroz é isso aqui, só classe alta, mas temos um cara que aqui no Brasil foi o primeiro que pegou as camadas populares, a classe baixa, chama-se Aloysio Azevedo, que o livro é muito ruim, chamado O Cortiço, é muito ruim o livro, mas é o primeiro. Ensinei errado 40 anos. O primeiro é a Júlia Lopes. A Júlia Lopes de Almeida. A primeira é ela, 2 anos antes. 2 anos antes. E aí, fazia cortiço. Exato. E aí a Fulvestre que me ensinou isso, porque você vai pesquisar, ela não existia. Não. E ela ajudou a montar a Academia Brasileira de Letras, É um apagamento histórico. É um apagamento da voz da mulher, não é? Entendeu? Porque historiadores, literatos, ninguém comentava dela. Você vai preparar uma aula, você não acha, Júlia? Você não fala sobre Júlia. E é um livro, pra mim,
Nos dois, é um livro maravilhoso. Eu amei aquele Que livro. é o caminho, eu acho que praticamente da grande maioria dos livros da FUVEST, é a educação como emancipação da mulher. Exatamente. É esse aí o caminho. A gente A educação fala como, né? É. A emancipação da mulher. Esse vai, o opúsculo, tá todo mais nesse caminho aí. É muito bacana, muito bacana. Eu gostei uma muito. lista, eu também. E se a mulher não é protagonista, ela é a escritora e Exato. ela tem um papel de protagonismo na Exatamente. sociedade, né? Eu achei muito boa a lista. Maravilhosa. Nossa, eu fico feliz dele não conhecer a Júlia também. Ah, E eu acho é legal pior, né? isso, Isso né? não é Essa errado. análise que a gente faz, né? Olha, primeiro, porque E ela é um ajudou a homem. montar, a fundar a Academia Brasileira de Letras e não Isso, aparece, é o anula. Isso. Ela é nula. Não, e Ela outra é coisa, nada olha o ali. contraste. Um homem como a Luiz Ribeiro, que faz um livro péssimo, que é o Cortiço, cheio de preconceitos científicos, preconceitos de época e tal. E um livro como a da Júlia, que é a mulher que mora num cortiço e usa a educação para sair do cortiço. Porque tinha dois caminhos, ou a educação ou a prostituição. A amiga dela se prostitui, entendeu? Então, quer dizer, era o caminho. E ela vence como professora, né? Quando ela presta o concurso, entra, entendeu? Então, quer dizer, olha que linda essa mensagem. E olha a péssima mensagem do cortiço. Sexo e violência. Né? Sexo e violência. Animalismo, sexo e violência. Olha o horror que a gente passa para um aluno. Sexo e violência. E na mesma época, antes até, a educação, o caminho como formação. O amor ali da mãe, a mãe Se eu lutando, soubesse, eu teria trabalhando. dado aulas melhores na minha vida do que essa porcaria do cortiço. Também Entendeu? tem a ver um pouco também com a visão, né? A visão Da época. feminina e a visão Isso. masculina, né? Mas realmente ela foi ignorada por uma visão Foi machista. Foi apagada, não Foi existe. apagada. Foi É. apagada. Foi apagada, é isso que tem. Gente, eu acho que pra mim, ela ser apagada, nunca ouvi o nome dela, Academia Brasileira de Letras. Não existe, Júlia. Não existe. Não existe, Júlia. É triste. É triste. É bem triste isso. Exatamente. Então vamos lá. Vamos começar do título? Bora. Pode ou não? Ou vocês querem. Como vocês Acho querem que do fazer? título, né? Pra Porque gente já puxar a Cristo, lenda. o Cristo cigano. E aqui, geografia. Geografia Que é outro. é o outro. É o outro. Mas vamos ficar É. no Cristo cigano. Bom, a ideia é essa, né? Colocar um cigano como uma classe marginalizada, a parte da sociedade que não tem uma pátria, né? Que é excluído, que é o que a ditadura salazarista estava fazendo em Portugal. Então essa é a grande retomada dela no cigano, né? E um cigano que é perseguido como Cristo foi, né? Exatamente, É isso, por marginalizado. isso que o Cristo também tem isso a ver com o cristiano. Tem o Sim, título, né? Pela minha leitura, é eu o vejo. Isso. Cristo Jesus Cristo crucificado, que sofreu, e esse cigano que sofre outro tipo de preconceito. Exatamente. E como Posso o pensar povo assim, tava como o sofrendo, povo tava tudo sofrendo, se tudo junta, se junta. É. Perfeitamente. E, gente, vem tudo ao encontro de tudo que a gente vive hoje, né? Exato. De tudo que a gente vive hoje. Exato. Eu acho Vem que a ao FUVEST encontro. é bem Foi. engajada nessa parte, né? Desse ponto Foi na de vista. conversa que nós Não tivemos dá com a ponto Isa. sem Não nó, dá não ponto dá. sem nó. Não dá ponto sem nó. E aí tudo vem também da lenda que motivou a escrita do livro, né? Que vamos começar a contar dela? Pode ser. Né? Porque a lenda vai motivar a escrita do livro e depois de saber a lenda, acho que você vai conseguir entender melhor o livro, né? A Sofia, ela conhece João Cabral de Melo Neto, nosso grande escritor, e ele conta para ela a lenda do Cristo cigano, de que em Servilha, na Espanha, tem a estátua do Cristo da Expiação. Que vai aparecer aqui agora. O Rafa vai pôr neste momento. Rafa! Neste momento, você coloca. Aqui é tudo assim, bem real. E não tem corte, viu, bem? Vai. Aqui a imagem do Cristo. Essa imagem do Cristo da Expiação foi encomendada e o escultor deveria fazer o rosto desse Cristo, não qualquer Cristo crucificado. A feição dele devia ser do momento exato em que a última gota de vida se esvai, né? O momento em que a morte chega de verdade. E aí esse escultor vai ficar perturbado com essa missão. Ele quer fazer a arte perfeita, a obra perfeita, entregar com o maior realismo do mundo. E nessa busca, ele começa a cogitar matar uma pessoa, porque ele começa a pensar: eu conheço o morto, mas eu não conheço a hora da morte. E aí é o que vai, alerta spoiler, porque aqui você sabe que só tem spoiler. Não tem como, né? Alerta spoiler é uma linguagem bem jovial. Né? Variação linguística, né? Ele vai matar um cara pra pegar o exato momento
que ele precisa para ter inspiração e fazer essa estátua, essa escultura. Então, os poemas vão contando essa historinha. Desde o momento em que a Júlia, olha, eu falando tanto da Júlia, desde o momento em que a Sofia se inspira nessa lenda e no João Cabral, até o começo dessa missão que é dada ao escultor, e ele pensar como ele vai conseguir, achar a vítima, não sei o quê, e chegar na obra perfeita. Fer, Diga. é exatamente isso. O segundo poema, O Destino, é quando o escultor recebe a missão de fazer essa escultura. E tu esculpirás seu rosto, seu com maiúscula, seu rosto de Cristo, de morte e de agonia. O rosto de morte, qualquer cruz tem. Qualquer cruz é o rosto de morte. Mas e o rosto de agonia? A hora que ele tá morrendo e você pegar esse instante de agonia. É essa a dificuldade que ele sentia. Como pegar o rosto de agonia? E agora só colocar uma interrogação. É lenda? Tá lá na igreja em Sevilha. A estátua existe. A estátua existe. E quando teve a procissão para levar o Cristo, Para inaugurar a estátua. todos identificaram o cigano que apareceu morto. Todo Isso é século mundo XVII. encontrou. 1600. Peraí que eu tenho essa data aqui em algum lugar. Isso é século XVII. 1682. Aí. Tá lá na igreja. Tá lá Tá na lá. igreja. Quando foi a procissão para a inauguração da igreja, porque todos isso- reconheceram o cigano que foi morto Isso aconteceu, né? O Será cigano lenda? apareceu morto, o cigano que andava por ali. por ali. Que tinha apelido de cachorro, Que tinha apelido tanto de que a cachorro, igreja isso. é conhecida hoje como Catedral Cachorro. Cachorro. Eu Exato. vi, isso aí eu vi, gente. Os outros eu não sabia. Eu li o poema, li o livro, Não, e mas... toda a lenda tem um fundinho de verdade, uai, senão não viraria O lenda. cigano existia, vivia por ali. Do nada ele morreu, logo depois da morte dele surge essa estátua que tinha a cara dele. Será lenda? E aí? Foi morte morrida ou morte matada? E essa questão de não saber o rosto, né? No poema 3, que é a busca, ele fala, né? Onde estás tu, morte? Certo? E aí ele fala, é verdade que passas pela cidade às vezes nos caixões de chumbo. Então ele já vê a pessoa morta. Né? Que vem a hora contando da morte. isso. A hora eu não vejo. O morto, a morte em si tá ali. Tá ali. Mas e o momento. momento, aquele milésimo de segundo antes que Quem narra acontece aqui isso. é o escultor? Não é o É escultor. o eu lírico. É o eu lírico? é um O eu eu lírico é o lírico. eu lírico, não é o narrador, não é o lírico. É um O eu eu lírico. lírico é um eu lírico. É um poema narrativo. É um poema narrativo. Não é fácil, gente. Se assemelha, né? O eu lírico se assemelha a um É narrador, isso, porque... né? Não, então, mas esse eu lírico eu imaginei que fosse o eu lírico o escultor. Não. Não, é em terceira pessoa. Tá. E assim, ela é tão aficionada em João Cabral, né? Que na verdade o roteiro é um Morte e Vida Severina. Entendeu? É um poema narrativo que conta uma história até Severino chegar em Recife, e aqui conta uma história até a morte do cigano. Do cachorro. Do cachorro. Sim, Entendeu? Então exato. é muito bacana essa visão que ela tem de. Né? Não é um poema, é um poema narrativo, é uma sequência de acontecimentos. Sim, é muito sim. bacana. Ô, gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tchau. Na próxima domingo a gente volta? Eu acho. Pode É uma ser. parte Porque é dois. muito Posso. rico pra parte 2? Pode? Você topa, Fer, senão voltar vai ser aqui muito domingo que rápido. vem? Bora! Vai atrapalhar o jogo do Parmeira. Só se me servir. Olha aqui, gente, Empório do Trigo! A gente te ama! Só que hoje não pode ter cerveja. Tchau, gente! É pra curtir, comentar, fazer tudo que você quiser. Compartilhar e se inscreva no canal. Tchau! Você assistiu Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode cá. Claro que pode!